A gente tem uma IA própria, construída por nós, que faz todo esse trabalho de análise do franqueado, como é o histórico dele nos últimos meses, o que ele vendeu na última semana, o que minha área de produto está pensando em trazer de novidade, o que eu vou repor para ele e o que eu não vou. Essa IA ajudou a melhorar. Hoje a gente tem um nível de assertividade de entrega de estoque de mais ou menos 95% do estoque. Facilita para o franqueado que ele não precisa fazer pedido, o showroom, que às vezes fica 15 dias fazendo showroom, preparando tudo. Como é que você controla isso? Como é que você faz isso? Olhando os indicadores do franqueado. Você vende 1.000 peças, você vai ter 3.000 na tua loja. Você vende 5.000 peças, você vai ter 15.000 na tua loja. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Data System, edição especial aqui em parceria com a Praxis. Estamos aqui no terceiro dia de feira, no meio da feira da ABF, feira de franquias, uma das maiores do mundo, o movimento acontecendo aqui, a gente com o nosso stand junto aqui com a Praxis e recebendo aqui convidados aqui, cara, de alto nível, muito bate-papo bacana, e você vai poder acompanhar aqui mais esse episódio. E estou junto aqui com o meu grande amigo e parceiro Tonini da Praxis. Boa, Tonini, vamos lá. Boa! Praxis Business, consultoria em modelos de negócio, gestão de rede e desenvolvimento humano. Eu brinco, a gente estava conversando aqui de bastidor antes sobre futebol, afinal de contas a Copa do Mundo está aí. O nosso câmera aqui é equatoriano, estava feliz da vida que ganhou da Alemanha. Todo mundo está feliz, né? Exatamente, exatamente. E aqui a gente está num aquário similar ao que a Globo está lá na Times Square, né? Eu estou me sentindo aqui, Renata Vasconcelos, mas não sendo, mas o pessoal está todo passando aqui. Terceiro dia de feira, que a gente espera que bombe, como ontem foi muito legal também. E, mais uma vez, recebendo só feras aqui, como o próprio nome diz, criando muitas conexões aqui, Data System e Praxis, para que vocês saiam daqui felizes com alguns insights, né? E aí, Alex vai apresentar aqui nosso convidado, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Muito bom. Eu aqui representando, Alex, da Data System, representando aqui, né, todo o nosso time. Data System, uma empresa de tecnologia específica para o varejo de calçados, de moda, de cosméticos, e a gente está aqui trazendo bate-papos com diferentes segmentos, né? Não só esse segmento que a gente atendeu foods aqui, óticas, então sempre aí uma galera contribuindo muito com o nosso bate-papo. Hoje a gente traz aqui, cara, já só no pré-episódio aqui já deu bons assuntos, já rendeu, já temos aqui uma ideia dessa experiência, né, que a gente está recebendo aqui hoje. Ricardo Marcondes, muito obrigado pela tua gentileza de estar aqui com a gente, né, diretor de expansão aí do Todo Moda, junto aí com o Morana, vai contar um pouquinho para a gente aqui, né, desse grupo que vem com força aqui para o varejo no Brasil. E, mais uma vez, muito obrigado pela tua gentileza de estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Espero que a gente possa contribuir aí bastante com esse bate-papo. E, mais uma vez, agradeço. Acho que a marca é uma marca que está chegando aí no Brasil e essa oportunidade que vocês estão dando aqui para a gente é muito boa. Show! E vamos falar um pouco sobre a marca, falar um pouco da sua trajetória. Fala pra gente aí um pouco dos números do momento aí da Todo Moda, enfim, do grupo como um todo. Vamos lá. Começar por mim, então. Vamos lá. Eu completo esse ano de 32 anos aí de franchising. Acho que 20 e poucas feiras da BF. Então eu tenho uma historinha grande aí para contar, mas resumindo, sempre atuei em empresas franqueadoras, principalmente na área de moda. E em outubro de 24 recebi o convite da Todo Moda, né, do grupo Morana, vamos chamar assim, que se juntou junto com o grupo Todo Moda para atuar nesse processo de expansão, ajudar a desenvolver a marca, ajudar a desenvolver a estrutura de franquia do negócio. Então, estou muito feliz, acho que a marca está caminhando bem e a gente está aqui na feira justamente para mostrar esse desenvolvimento e ampliar esse processo de negócio. Todo Moda vem... Todo Moda vem da Argentina, é um grupo que tem mais de 30 anos na Argentina, é uma empresa de brand, de marcas, possui a Todo Moda, a Isadora Beauty, a Todo Moda Beauty, a Isadora Home, e construindo novas marcas aí, dando um total de 900 lojas na América Latina.
Hoje é o segundo maior grupo de acessórios no mundo e o ano que vem está chegando na Europa também para pegar esse novo desafio aí. E no Brasil chegou em 2019 como loja própria, né, no conceito mais argentino de ser, lojas grandes, o conceito que se tinha experiência até o momento. Veio pandemia, segura tudo, reorganiza tudo, e aí em 24 a gente reorganizou o processo para crescer com franquia, e aí ajustou, loja de 35 a 45 metros, todo o mix de produto que antes tinha numa loja de 100 metros, a gente readequou para colocar numa loja de 40, estamos falando de 10 categorias diferentes de produto, enfim, estruturamos o negócio para que ele fosse franqueável e não mais com aquele olhar de loja própria, e está dando muito certo. E deram uma tropicalizada, né? E exatamente, você começa a ajustar um pouco o produto, você começa a ajustar um pouquinho o layout da loja, sem descaracterizar, porque acaba sendo uma marca já multinacional. Estou em todos os países da América Latina. Você pega a Argentina, são mais de 200 lojas, você pega o México, são mais de 200 lojas. Então, em todos esses países da América do Sul, a gente tem um volume grande de loja, mas a gente manteve a característica principal, mas trouxe a cara de Brasil para ela, com alguns produtos diferenciados, com um tipo de atendimento diferente, né? Você pega o público argentino, é mais independente na hora da compra, você pega o brasileiro, você tem que fazer aquele bom dia, boa tarde, deixa eu te ajudar, vem cá. E tudo isso faz parte de uma transformação de um negócio que vem de fora para dentro do Brasil, para que a gente consiga fazer com que ele funcione. Senão a consumidora vai ter pé atrás, o franqueado não vai conseguir desenvolver o seu negócio, e tudo isso foi feito, né? E acho que a gente vem acertando a mão, claro, como toda franquia começando, por mais que tenha seu histórico de 30 anos atrás, no Brasil está começando. Então a gente leva um tempinho para colocar tudo em ordem, mas acho que a gente está a passos largos, acelerados, e tem conseguido, tanto que em 1 ano e meio, vamos chamar assim, eu tenho já franqueados com 5, com 4, indo para 6 lojas, e é aquilo, se a gente fala que a primeira loja não está boa, o franqueado não vai pôr todas as cestas, todos os ovos na mesma cesta. Então, eu acho que isso traz um pouquinho de credibilidade para o trabalho que está sendo feito. E é um ótimo indicador, né? A gente vem falando sobre isso, né? Esse franqueado que aí decide abrir a segunda, a terceira, a quarta. Em pouco tempo aqui, a Todo Moda, né, tá com essa expansão em franquias. Conta pra gente um pouco desse ritmo acelerado de vocês, né? Fazendo toda essa tradução, questão de cultura, né? Universo de lojas próprias para franquia. Readequando ali perfil de loja, tamanho, enfim, entendendo o consumidor ali, basicamente. Como que tem sido para você, né, essa tarefa, né, de tocar essa expansão, segurar esses vários pratos aí, num Brasil que é bem dinâmico também? Isso aí. Como que está isso aí na operação? Eu acho que a gente teve 2 desafios. O primeiro realmente tirar uma cultura, e eu brinco assim, né? Quer dizer, o Brasil tinha que ser o único país a não falar espanhol, tinha que ser o único país a ter diferenças, vamos dizer assim, na América Latina, e tudo complica, né? Porque hoje eu tenho na Argentina uma estrutura grande de marketing, uma estrutura grande de desenvolvimento de produto e tudo mais, mas quando isso chega no Brasil tem que ser traduzido, tem que ser adequado, enquanto o resto da América Latina não. Inclusive a parte de estrutura da loja mesmo, que tipo de produto? Mas isso vende muito bem no Peru, isso vende muito bem na Argentina, mas isso não vende no Brasil. A consumidora brasileira é diferente. Nós estamos falando de um país continental, né? Então eu tenho facilidade de tocar um Peru, de tocar uma Venezuela, de tocar o México, com proporções e tamanhos diferentes. Aqui eu estou falando que cada estado nosso representa um país da América Latina. Então isso foi o mais difícil. E também a questão de desenvolver a marca no Brasil, né? Então, quando a gente começou também, estávamos só em São Paulo, com algumas lojas próprias, e até pessoas de mercado ou de shopping não sabiam que era uma Todo Moda, né? Então, você vai tentar abrir uma loja no Nordeste, mas o que é Todo Moda? Eu não conheço. Ou parece ser uma loja de moda, tipo um franchise modal que acabou de chegar e talvez não vai dar certo. E aí, quando você começa a contar a história do negócio, o faturamento da empresa, a estrutura da empresa, o porte dessa empresa, como ela se posiciona hoje no mundo, né, sendo a segunda praticamente, ou chegando a ser a segunda marca de acessórios no mundo, isso começa a virar a chave. E
a expansão também ajuda. Começamos a ter franqueados que acreditaram com a gente no começo. Acho que isso também é um grande desafio para o próprio franqueado. Quando você vê um negócio aparentemente bom, você tem o pé atrás, fala, pô, eu vou ser o primeiro a entrar na piscina gelada, como é que eu vou fazer isso? E a gente tem feito um trabalho muito responsável com expansão. Então a gente tem aberto lojas nos principais shoppings, onde o DRE fecha a conta, onde a negociação de aluguel com shopping foi bem feita, e aí a primeira loja do franqueado acontece, né? Ela vai, a gente fala que franqueado feliz é franqueado faturando, franqueado tendo apoio, franqueado... E aí essa felicidade se traduz às vezes em novas lojas. Então a gente está crescendo, e aí acho que um exemplo bem claro para vocês é a própria feira. O ano passado a gente teve aqui a primeira vez, com 10 lojas somente em São Paulo, e a maioria do meu tempo na feira era explicando o que era Todo Moda. Hoje, esse ano, as pessoas entram e falam, eu conheço a Todo Moda, eu já comprei a Todo Moda, eu já sei o que é, me conta sobre o negócio que eu estou interessado, eu vi que é um sucesso, eu vi na minha cidade que o negócio vai bem. Então, você vê como muda quando você consegue conquistar a marca. E aí, mas é esse trabalho todo atrás, produto, marketing, projeto, porque... Você também tem que entender os custos do Brasil, né? Então, uma marcenaria lá fora, você às vezes chega para cá, você tem que adequar a marcenaria, porque senão o investimento inicial do franqueado ele acaba ficando muito alto. Então, essa lição de casa foi feita. Acho que isso que é importante. Quando você sai para a franquia com a lição de casa feita, peraí, não dá para um franqueado pagar R$5.000 o metro quadrado de um mobiliário. A gente tem que traduzir isso pela metade. Vamos atrás de fornecedor que vai conseguir, vamos trabalhar, Quanto tempo de entrega? Eu, por exemplo, ao franqueado, eu tenho um CD em Itajaí, que só atendia as lojas em São Paulo. Aí a primeira franquia que eu abri foi Manaus. Nossa! Né? Logo ali, né? Logo ali. Então, assim, se você não tem habilidade, competência, ou pelo menos a visão de que você precisa estar preparado para essas coisas, a coisa não vai. O processo não vai, a franquia desmorona. Então, abrimos a primeira em São Paulo, como teste, como processo, e começamos o processo de expansão. E a primeira foi em Manaus. Aí corre, arruma logística, arruma produto, arruma entrega. E depois de Manaus agora, tá fácil. Né? Então eu vou para o Nordeste, vou para o Centro-Oeste, vou para o Sul. Então a gente tem que estar preparado quando sai com franquia para vencer esses desafios. Nossa, aí que tem. Não são poucos, né? Não são poucos. Não são poucos. Não que a gente acerte tudo de cara, mas você tem que saber quais são. Porque vai chegar. Tudo bem, vou crescer só em volta de São Paulo. Quanto tempo vai levar isso? Porque eu não consigo resolver a logística? Não. Vamos resolver a logística para que eu possa crescer bem e atuar no Brasil, que acho que é esse o objetivo. Aproveitando esse tema da logística, você tem passagem aí por grandes empresas também, franquias, e está dentro agora de um universo ali de acessórios, ali com 10 categorias ali que você toca. E como que está essa dinâmica hoje, né? Você passou por moda já, né, de calçado ali, de moda, de roupa, enfim, aí está agora com acessório. Como está essa dinâmica de reposição? A gente sabe, sai do universo de coleção, tem o fast fashion, e no universo de vocês, como está sendo essa adaptação e como vocês estão tocando essa operação, principalmente pensando dar mais dinâmica e entendendo lá o indicador que está na ponta acontecendo e reagindo a ele? Eu acho que você foi certeiro no que a Todo Moda tem de diferencial no mercado. Particularmente, pessoalmente, assim, foi uma adaptação forte para mim, difícil, porque eu venho do segmento de vestuário, calçados, onde você tem que fazer coleção, você tem que fazer showroom, você tem que esperar o produto chegar, ajustar seu nível de estoque. Comprou bem, vai ter um bom resultado. Comprou mal, são 6 meses de operação complicada. E o mundo de acessórios é um pouco diferente. E dentro do mundo de acessórios, a Todo Moda se diferencia justamente pelo termo que você usou, que é fast fashion. Eu estou focado principalmente num público de entre 15 e 25 anos, atendo todas as mulheres, mas a comunicação principal é para esse público, que é um público que está focado em TikTok, em Instagram, em coisas modais, e não necessariamente coisas modais a longo prazo, são coisas que mudam muito rapidamente. Então hoje eu tenho uma tendência de moda, eu quero usar, daqui 15 dias essa tendência não é mais essa. Perdão, não é mais essa. E aí ela não tem muitas vezes no mercado a quem recorrer para estar antenada com essa moda. E a Todo Moda é exatamente isso. Eu consigo fazer
reposições semanais para o franqueado, que diminui o capital de giro dele parado no estoque. Não é uma coleção para 6 meses, é uma compra que ele faz para 1 ou 2 semanas. Conforme ele vende, e aí é uma coisa muito legal, a gente tem uma IA própria, construída por nós, que faz todo esse trabalho de análise do franqueado, como é o histórico dele nos últimos meses, o que ele vendeu na última semana, o que minha área de produto está pensando em trazer de novidade, o que eu vou repor para ele e o que eu não vou. Essa IA ajudou a melhorar. Hoje a gente tem um nível de assertividade de entrega de estoque de mais ou menos 95% do estoque. Facilita para o franqueado que ele não precisa fazer pedido, o showroom, que às vezes fica 15 dias fazendo showroom, preparando tudo. A maioria dos nossos franqueados nem olha o que a IA montou, porque a gente normalmente monta, entrega para ele fazer algum ajuste. A maioria hoje nem olha, manda, e ele já entende que dentro da nossa loja o produto tem uma vida útil curta. Então é uma loja que você não se apega muito ao produto como franqueado, vamos dizer assim, porque ele chega, talvez ele vai durar uma semana só na loja e vendeu tudo, ótimo. Se ele não vendeu, ele começa a ser trabalhado de alguma forma em termos de preço, promoção ou ação de venda que a gente faça, porque eu tenho que tirar esse produto porque semana que vem está chegando outro. E aí eu não tenho espaço físico, porque nós estamos falando de uma loja de 40 metros, não dá, e eu não quero que o meu franqueado tenha uma cobertura alta de estoque, porque esse produto tem justamente se eu mando uma tendência específica e encho a loja desse franqueado de produto e ele não vende, isso me ocupa espaço numa nova tendência que teria que chegar. E se eu mando de qualquer jeito, eu dobro ou triplico a cobertura de estoque dele, o que prejudica financeiramente também. Então, a IA ajuda a gente a administrar isso, a ser mais assertivo e promocionar essa rotatividade de produto, que é isso que a consumidora quer. Isso é um comportamento, né, que você fala aí essa dinâmica de reposição em todos os países que vocês estão atuando, ou é mais forte em alguma região ou outra? Isso já países, é uma cultura. É uma cultura da empresa que sentiu essa necessidade lá atrás, começou a desenvolver essa IA, uma IA realmente interna, não é algo pego no mercado, é proprietária. E ela atua em toda a América Latina da mesma forma, e é essa IA que direciona a equipe de produto, a equipe interna que a gente chama de allocation, que é quem determina o que vai para cada loja e como, porque o nível de assertividade é tão grande que eu trouxe uma coleção, internei, mas eu consigo dizer quanto dessa coleção cada loja pode receber ou deveria receber, e se eu vou repor ou não para aquela loja, e para isso manter a cobertura, markup, nível de promoção, tudo muito estável. Então, mesmo que pareça às vezes algo coletivo, a coleção chegou, não, pode ser que uma loja receba, ela tem mais espaço físico, mais capital e etc. Tem outra que receba menos, então eu tenho centenas de bolsas. Talvez você não vai encontrar todas as bolsas em todas as lojas, mas para aquela loja foi analisado que aquele tipo de bolsa é mais assertivo, é aquilo que tem vendido mais ou é aquilo que tem chamado mais atenção. E principalmente dentro de uma loja de lifestyle, como a gente está falando, tudo se encaixa. Eu preciso ter as 10 categorias. Se eu não tiver a bolsa, eu deixo de vender o chaveiro. Se eu não tiver o chaveiro, eu deixo de vender alguma outra coisa. O lenço de cabelo que é amarrado na bolsa. O brinco que combina com colar, com um boné. Então hoje a gente acaba tendo uma loja que a mulher ou a menina ela entra e consegue se reconhecer, se fazer como personalidade. Não existe, o que a gente quer é que a autoestima esteja representada na loja. Então, se ela não gosta de tal bijuteria, ela vai ter um outro modelo. Se ela não gosta de tal bolsa, ela vai ter um outro modelo. E ela cria o personagem dela, ela cria a forma como ela quer sair daquela loja, e a gente possibilita isso. O que uma loja, às vezes, tradicional de bijuteria, uma loja tradicional de acessórios não consegue fazer. E isso faz com que a gente tenha um nível de retorno da consumidora muito alto. Né? Tem um ticket médio baixo, ou razoável, mediano, e isso faz com que ela tenha muita frequência. Para estar dentro das tendências que acontecem a cada 10, 15 dias, ela volta porque ela quer atualizar aquela tendência que ela estava usando. Legal, que você vê que tem tudo um porquê, né? E eu acho que vocês nasceram já com uma situação resolvida, que você bem sabe por tanto tempo de franchising, que é um problema na relação, que é abastecimento. Sempre se teve muito problema com a coisa de sell-out e sell-in, né? Sim. Pô, eles querem entubar.
e você já nasceu desse jeito. Quem está entrando já entra como IA, já sabe que é desse jeito, diferente de quem a vida inteira não foi assim. Pode ter mudado para isso, mas ainda enfrenta ressabiado com a intenção. Sempre achando que a intenção é de a empresa quer me superlotar. E eu acho que, cara, aqui já foi algo que já é menos uma fricção. Pode ter uma coisa ou outra, que você bem disse. Ninguém né? acerta o tempo todo, né? Então você pode errar, acertar ali, mas o franqueado, quando ele entra, ele sabe que a regra é essa. Ele pode até não entender direito, mas depois que ele entra, você imagina assim, uma loja que tem 3.000 itens ali espalhados, 2.000 itens espalhados, uma bijuteria que, se você tivesse que fazer uma compra dessa bijuteria, como seria? E às vezes é uma bijuteria que não vai voltar, foi um modelo que não vai existir mais. Então é humanamente impossível você fazer um showroom ou deixar o franqueado o tempo todo pensando nisso. Então a gente faz essa lição de casa, ele já sabe e ele aprende com o tempo que isso libera ele para trabalhar a equipe, para trabalhar a venda. Né? A gente fala dos chapéus, a Praxis fala muito dos chapéus dos franqueados, do financeiro, do marketing. E um dos principais no varejo acaba sendo essa função de compra, de gerir produto. Né? E a gente, como franqueador, consegue diminuir esse trabalho para 90% e deixar 10% para ele, porque ele vai pensar na venda, vai pensar no atendimento, vai pensar em aumentar o peças por atendimento da loja e fazer o resultado acontecer. Então, e a assertividade é o que conta. Eu podia ter tudo isso e errar 50%, o franqueado não ia estar feliz do mesmo jeito. Eu ia comentar exatamente isso, né? A tese ela é consolidada e comprovada lá na ponta. Pelo resultado. Então, acho que isso é podia ter a IA alucinando, né? Exato. Como dizem, né? A IA às vezes alucina. Sim, e aí essa assertividade ela contribui para a credibilidade. E aí pronto. É isso. Eu achei essa grande sacada, o que você falou de fato, colocar o franqueado para dar mais atenção àquilo que também mexe o ponteiro. Não adianta comprar bem se vende mal. Né? Então, deixa eu olhar para as vendas da mesma forma que estão olhando para as compras aqui, estão me ajudando nas compras. Então, o que eu posso fazer para isso girar equipe, treinamento? Eu acho isso bacana para caramba. E você falou de sell-in e sell-out. Hoje a empresa ela é 100% focada em sell-out. Olha aí. Então, assim, todas as nossas metas internas, todos os nossos relatórios, é o quanto o franqueado vendeu e não o quanto eu vou vender para ele. Até porque, como é que você controla isso? Como é que você faz isso? Olhando os indicadores do franqueado. Então, um dos indicadores que a gente usa é cobertura de estoque. Eu falo para o meu franqueado, cara, a tua cobertura de estoque vai ser perto de 3. Você vende 1.000 peças, você vai ter 3.000 na tua loja. Você vende 5.000 peças, você vai ter 15.000 na tua loja. E aí, na hora que às vezes eu erro, ou numa IA, ou como eu brinco, inteligência humana, né? A gente tem a inteligência artificial e tem a inteligência humana. A gente errou aqui e o estoque dele subiu para 4-1. Pela minha rapidez de resposta, na semana que vem eu já consigo dar uma ajustada nisso. Então, mesmo que haja o erro, a gente se mantém nesse nível. Eu nunca vou mandar 10 peças para 1. Agora, o 3-1, o franqueado já sabe que funciona, já sabe que é assim. E se eu errei, ou se ele errou, às vezes mexendo um pouquinho nessa compra, a gente tem uma agilidade muito grande para corrigir. Isso que é importante. Nossa, isso é uma sacada. Vocês chegam a ter algum tipo de conflito ou comparação, ou qual é a diferença? Porque tem a Morana no guarda-chuva. Sim. E a Morana é bijuteria. Todo moda também é. Então, o que diferenciam as duas marcas aqui? Vamos lá, é importante falar isso. A Morana fez uma joint venture com a Todo Moda, ou com o grupo BSG, que é o grupo argentino detentor da marca Todo Moda, em março de 25. Então, hoje a Todo Moda no Brasil possui 2 sócios, o grupo original BSG e o grupo Morana, aqui no Brasil, que veio para ajudar, vamos chamar assim, o grupo BSG a entender o mercado brasileiro, a conhecer o sistema de franchising, a adequar o seu negócio para que ele seja replicado e que dê certo. Então, a sociedade aqui no Brasil existe em relação à marca, e essa sociedade replica a Morana fora do Brasil. Então, a Morana fora do Brasil é uma sociedade desses 2 grupos
em que a Morana vai usar a expertise da Contrário, BSG né? ao contrário. Quer dizer, a Morana ajuda a BSG a conhecer franchise, a conhecer Brasil, e a BSG ajuda a Morana a conhecer e crescer, principalmente na América Latina aqui primeiro, onde a gente já tem 900 lojas, como eu falei, e a Morana vai nesse processo. Então, acho que foi uma joint venture muito grande, muito forte. Hoje a Morana já é considerada o maior grupo de acessório aqui do Brasil. Com a chegada da Todo Moda, então, a gente está lá no topo. E a Todo Moda crescendo, hoje estamos com 30 lojas, vamos encerrar o ano com 50. Olha. Mas esse crescimento vai consolidar ainda mais essas duas marcas juntas. E o que ajudou também a posicionar a própria Todo Moda. Quando você vai num shopping, você vai em alguma negociação, você fala, cara, agora eu sou do Grupo Morana. Né? Certifica e... para muita gente que não conhece a marca, é impressionante como o brasileiro conhece a marca fora. Você fala com as pessoas, não, aqui eu não vi, mas eu vi na Argentina, eu vi no Peru, eu vi no Chile. Então, só na Argentina, se você parar para pensar, são 280 lojas entre Todo Moda e Isadora. A Argentina é do tamanho de São Paulo. Dentro de uma geografia menor, já vai vir com muito mais... Se você conseguir... Eu não consigo pensar hoje em 280 lojas só em São Paulo. Né? E o grupo conseguiu fazer isso na Argentina, então a força da marca fora ela é muito grande. A gente está construindo isso. E tem também uma questão do posicionamento com o consumidor final ali diferente também, né? Tem, e aí respondendo a tua pergunta, quer dizer, hoje você fala de uma Morana, de uma compra um pouco mais direcionada, um público 30 a mais, um ticket médio um pouco mais alto, talvez uma compra para uma ocasião de uso específica. E aí quando você fala da Todo Moda, você está falando de um público um pouco mais 30 menos, vamos dizer assim, com essa pegada de mais... não é uma peça para eu usar o resto da vida, é uma peça para eu usar uma semana, 10 dias, 15 dias, e essa loja ela tem uma pegada de moda, ela tem uma pegada de tendência, porque se você olhar os acessórios, você está falando de um broche de cabelo, você está falando de um lenço, você está falando de uma bijuteria, que muita gente no mercado faz. A questão é como você faz a roupagem disso. Como que você atrai, quer dizer, eu vou comprar um broche de cabelo, eu posso ir na loja X ou eu posso ir na Todo Moda. O que faz eu ir na Todo Moda é essa roupagem. Você vai ver uma loja, talvez, e eu posso falar porque passei por grandes marcas que tinham VM na sua história, mas é talvez a marca que está fazendo o melhor VM no Brasil hoje. É uma loja extremamente confortável, é uma loja onde a consumidora se sente feliz, tranquila. Eu sento na frente das lojas e às vezes fico medindo o tempo que a consumidora fica na loja. Eu já medi consumidoras passeando, não é sendo atendidas, passeando mais de 1 hora dentro da loja. Nossa. Que loja consegue reter uma consumidora hoje desse jeito? Se ela não tiver um VM legal, se ela não tiver com um produto dentro dessa perspectiva que a gente está passando. Então, é um momento de lazer. Muitas vezes você vê no shopping a mulher passando para almoçar, e na volta tem aqueles 20 minutos, aquelas 30 minutos que não consumiu do horário de almoço e fica ali passeando dentro da nossa loja e comprando, porque não é uma compra, como eu falei, pensada, era uma compra espontânea, onde eu consigo ter preços muito agressivos e compatíveis com aquilo que eu estou entregando. Então você entra na loja, compra uma bolsa, compra um chaveiro, você sai feliz e não comprometeu o teu orçamento. Né? Ricardo, e com relação à expansão, imagino que, até com a tua experiência, você já viveu diversas situações. Hoje, dentro da Todo Moda, tem o elemento de ser um grupo ali internacional, em vários países. Como que fica essa questão da cultura? Como que você... o Tonini falou, né? Como que você traz o jeito Brasil, né, para a operação? Como que fica isso quando você leva essas discussões, né, para o grupo? O olhar para o franqueado, né? Quais estratégias vocês adotam ali para poder também gerar esse engajamento? Eu imagino que aqui, né, esse processo de feira que a gente está, o olhar para o funil ali do lead, né, qualificar ele bem, entender se ele tem essas características, se ele tem esse fit, né, até cultural. Conta um pouco para a gente desses desafios. Né? O desafio principal é Argentina versus Brasil, né, cultura mais hispânica ali, né, e como a gente resolve isso, quer dizer, tendo um time Brasil, que hoje a gente tem um time
que merece muito respeito. Assim, a gente tem uma equipe fantástica em operações, IBM, em expansão, que tem levado e mostrado da forma como atua para o outro grupo que está fora do Brasil, que, cara, ouve um pouquinho a gente, entende que o mercado é diferente, não necessariamente tudo, obviamente, a gente consegue implantar, e a gente consegue devolver isso em forma de resultado e falar, olha, o Brasil é diferente, a gente sabe como é, temos que respeitar toda a construção de marca. Está falando de uma marca que tem mais de 30 anos, você não muda, né? Você não pega um negócio desse e fala, não, aqui o Brasil é tudo diferente, eu vou mudar o negócio, não é assim. Mas você adapta. Então, acho que o time é a primeira coisa e fazer essa convivência. Então, por exemplo, a gente está com um CEO internacional aqui, a gente está com o diretor-geral da marca aqui, eles estão na feira, estão desde quarta-feira aqui na feira. Então, é trazer para essa cultura, é entender o que o franqueado pergunta, o que ele quer, a gente coloca eles para falar com o franqueado, né? Acho que isso é importante. Então, se o franqueado está feliz em algum momento, errou em alguma coisa, pô, vocês estão me mandando muito produto, ou eu não estou conseguindo vender, ou aquele produto que você mandou não foi legal. Precisa levar isso para a Argentina, porque, querendo ou não, o desenvolvimento de produto ali, definição de como vai trabalhar, tudo é de lá. Então, acho que essa integração ela acontece. E a integração com a Morana também é muito forte. Então, o grupo Morana hoje está em muito contato com o grupo BSG para fazer essa tradução e mostrar, olha, a Morana cresceu assim. Porque você pega uma Morana hoje com 330 lojas, se eu não me engano, é uma marca, passou por 20 anos de franchise e aprendeu. Mais do que eles têm a todo moda na Argentina. Exato. Né? Só de franchising, às vezes, você fala, poxa, né? Então vamos ouvir esse grupo. Então, a cultura, ela vai se moldando, né? Não é uma coisa que você de uma hora para outra vira a chave, mas depois de um ano já operando e sentindo, acho que essa cultura está mais apta. E o franqueado, quando entra, ele já entende que, tipo, tudo bem, o negócio é argentino, mas tem uma bela de uma equipe aqui Brasil, tem uma bela de uma estrutura aqui Brasil, que consegue dar o recado, e dentro do que a Argentina se propõe a fazer, beleza, eu estou entendendo. Eu acho que o principal, na minha carreira, assim, o que eu nunca deixei de fazer é ser 100% transparente com o franqueado. Acho que esse é o começo de uma relação que dura. Hoje, eu tenho franqueados entrando comigo na Todo Modo agora que foram de marcas que eu trabalhei há 10 anos atrás. Né? Então, eu acho que quando você mostra, olha, estou começando, tenho erro ainda nessa etapa, tenho um probleminha aqui ainda nessa outra, mas estou acertando mais do que errando. Vai lá, fala com um franqueado meu, confirma tudo que eu estou falando, onde eu acertei, onde eu errei, ele vai te dizer as mesmas coisas e o cara se sente confiável em entrar numa empresa que tem essa questão cultural e ainda operacional para resolver. Mas acho que a transparência é o primeiro passo. Falar, eu não acerto tudo, mas estou acertando mais do que errando. Vamos lá, vamos fazer. Eu acho que é esse o caminho. Esse está sendo complementar, né, esse bate-papo da gente, porque a gente está com um viés forte aqui de expansão, né? Sim. E a gente está na ABF, na Expo Franchising, né? Então está sendo muito legal, e eu já tinha avisado desde o início, que é uma lenda aqui com esse viés muito forte em expansão, né? Que sempre foi... Óbvio que você tem o conhecimento todo, mas você construiu muito a tua carreira em cima da expansão. Isso está sendo muito legal, porque vai ajudar bastante na composição de tantos podcasts que a gente tem feito aqui. Para já arrumar aqui para o fim e não ficar muito, mas eu tenho uma dúvida mesmo. Você que é um termômetro, o que você sentiu que mudou no investidor que te procura hoje e te procurava antes? Mudou o que eles estão querendo ali, do que eles queriam antigamente? O que eles hoje procuram mais ali tirar de você e o que tirava antes? Mudou um pouco aqui mudou bastante, o que eles procuram? Mudou bastante, isso é muito bom para a gente. Para você separar o que é um franchising legal, bom, do que é um franchising ruim, a gente precisa passar pela educação do investidor. Porque não adianta só ter uma bela associação, não adianta só ter você querendo marcas, querendo fazer as coisas boas, mas em tudo que é segmento você tem aquela que talvez não seja tão legal, ou que aquela que não seja tão... E aí quando o investidor está mais preparado, isso nos ajuda. Então quando você chega, sei lá, alguns anos atrás, o investidor chegar na loja, quanto custa e quanto eu ganho? Né? Custa X mil reais e quanto vai me sobrar no final do mês?
Hoje já não. Peraí, como vocês entregam? Como vai ser o recebimento do meu produto? Como é que eu ganho isso? Eu acho que faz parte também da gente mostrar números que às vezes o franqueado não entende. Porque assim, a gente fala, pô, vai vender 100 mil, 150 mil, 200 mil reais e a gente estima um lucro de 10%. Mas não necessariamente se ele vender 100 mil reais ele vai ganhar 10. Ele vai ganhar se ele estiver longe do ponto de equilíbrio dele, se ele estiver vendendo acima do que os custos dele propiciam. E às vezes essa informação ainda não chega. E a gente vê que algumas pessoas estão chegando já com um pouco mais de preparo em relação a isso, e principalmente os multifranqueados, que eu acho que também deram uma guinada um pouco nisso, porque o cara vê uma marca, ele sabe como uma marca trabalha, ele já chega com essa informação e tenta traduzir isso para o teu negócio e fala, não, funciona assim, parece com isso, não parece com aquilo, e a visão desse cara começa a nos ajudar a disseminar a boa prática no franchise, porque eu acho que é isso, acho que o investidor melhor preparado, porque realmente era isso, quanto custa, quanto eu ganho, né? Tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Hoje não, vale a pena eu investir? Vai me dar muito trabalho? Não vai dar? Quanto eu vou me dedicar a isso? Pô, o processo de compra de vocês é legal, eu vou gastar menos tempo. Eu já ouvi isso de muito multifranqueado, por exemplo, porque muda um pouco a visão do que você falou. Pô, parece que a empresa está empurrando o produto. Hoje o multifranqueado olha e fala, cara, não vou precisar fazer showroom? Eu falei, não. Pô, vambora, porque vocês vão controlar meu nível de estoque? Vamos. Vocês vão fazer o pedido por mim? Vamos. Vocês vão colocar o produto certo na hora certa? Vamos. Cara, eu vou trabalhar a venda, vou trabalhar treinamento, vou trabalhar outras coisas que me propiciam vender mais? Sim. Né? Então, acho que a mentalidade do investidor ela mudou um pouco, ele está mais preparado para fazer as perguntas certas. E é interessante isso para o multifranqueado, né? Porque o fato de você ter tecnologia, né, ajudando nas operações, quando ele começa a aumentar o número de lojas, não há o crescimento, né? Você também expande, né, a operação, o esforço que ele tem que ter. E aí, obviamente, para esse multifranqueado, ele desenvolve outras competências, de como eu faço gestão, né, de 3, 4, 5 operações, como eu faço gestão de pessoas, que é uma outra habilidade muito forte que esse franqueado tem que ter, porque ele aumenta a quantidade de pessoas. E hoje, para vocês, qual é a responsabilidade ou corresponsabilidade de vocês? Porque o mercado ele vai se profissionalizando, né? Como você disse, ano após ano, vai aparecendo investidores aí com uma maturidade um pouco maior. Mas ali no dia a dia, vocês começam já a olhar para essa transferência de conhecimento, para estar próximo dessa galera, para poder subir a régua também e eles acompanharem toda a evolução do mercado? A proximidade com o franqueado, ela nasce de cara. Assim. Hoje, todo o processo com o franqueado, ele começa comigo. Então, assim, do primeiro contato, a visitação do shopping, a negociação com o shopping, nenhum franqueado, nenhum candidato à franquia ainda nessa etapa faz nada sozinho. A gente ajuda em todo o processo, vai treinar ele, vai treinar a equipe, vai montar... Aí você fala, pô, vocês vão montar o estoque inicial? Sim, e se eu errar, esse franqueado vai poder me devolver esse estoque inicial, porque é uma primeira loja, aí ainda não participou desse processo. Então a gente pensa em todo momento e hoje cada vez mais a gente está estruturando a parte de treinamento, de apoio. Então, que nem eu falei, por exemplo, a área de VM dentro da loja, a arrumação da loja ela é tão importante que eu tenho uma área só para isso dentro da empresa. E eu tenho uma pessoa só para isso dentro das lojas. Então, entre o quadro de equipe, a gente chama de uma pessoa de VM que vai receber toda a carga de informação da nossa loja para deixar ela bem arrumada, bem exposta. Então, assim, se vocês visitarem a loja semanalmente, vocês vão ver uma loja diferente. Então, quando a gente está próximo do franqueado e acompanha, e aí o nosso papel como franqueador é fazer com que isso chegue na ponta, né? Então passa pelo franqueado, chega na gerente para chegar na IVM. Então esse é o grande esforço que a gente tem. Mas até pela característica do nosso negócio, os franqueados aprendem muito rápido a necessidade disso. Né? É meio que jogar na mesa mesmo e falar, cara, eu tô te livrando aqui do trabalho de compra, porém você tem aqui um trabalhinho que é direcionado à tua venda, ao teu resultado. E é o VM, é o atendimento, é o treinamento, é a capacitação. Então, quase que semanalmente a gente está online com as gerentes, as vendedoras do Brasil inteiro. Estamos estruturando essa estrutura de, vamos dizer assim, esse portal de treinamento um pouco melhor, né? Estamos chegando com isso agora, mas o suporte é total. O franqueado não se sente
mensalmente a gente tem uma reunião formal com franqueados, está ali aberto para colocar as questões, a gente dizer como foi o mês passado, qual o objetivo, qual o lançamento de coleções futuras. A gente já sabe até dezembro o que vai entrar na loja. Né? Eu tenho uma estrutura de produto, como a gente falou, que aqui a gente trabalha por semana. A semana 48 vai entrar tal coleção, a semana 49 vai entrar tal coleção. Então não é semestral ou trimestral, não, é semana. Então o franqueado sabe que ele tem que trabalhar a venda daquele produto da 48 até a 49 ou 50, porque está chegando uma outra coisa aqui. Então trabalha, coloca, motiva a equipe, faz aquilo render, esse trabalho de venda render, porque eu estou te mandando uma novidade que a tua consumidora está esperando. Não estou te mandando só produto, é uma coisa que a tua consumidora está esperando. E eu acho que a Todo Moda tem esse poder de gerar essa iniciativa da consumidora falar e de vários aspectos. Eu atendi aqui 2 ou 3 mães aqui na feira que me falam, por exemplo, poxa, e aí você vê o foco, né? A mãe pensando, pô, eu vou na festa de aniversário da minha filha, das amigas, eu já monto na Todo Moda um kit mensal. Eu faço 10 kits, porque eu sei que eu tenho 10 aniversários. Aí você fala com a menina de 15 anos, é para ela o consumo e vai toda semana. Então, a gente gera essa necessidade de volta espontaneamente. Acho que é isso. Eu tive um sentimento aqui que, né, o mercado de franquias, geralmente, ele vende um modelo de negócio, né? Eu tive um sentimento aqui da Todo Moda que vende uma inteligência de negócio. Eu acho que é esse componente de vocês atuarem realmente ali na decisão, né? Ter essa sensibilidade da questão do tempo, né? Essa agilidade, até mesmo de ir medindo e corrigindo, e medindo, ajustando, eu achei fantástico assim, na operação. Bom, para a gente chegar mais uma vez aqui eu fico aqui só olhando, porque se deixar, os primeiros 30 minutos voam. Ricardo, uma pergunta que eu tenho feito aqui para todos aqui, né? O que você deseja, né? Pô, a sua experiência, né? Navegando aí por várias marcas e um desafio agora aí com uma pista bacana para crescer. O que você deseja, o que você espera hoje do varejo como um todo, da Todo Moda, né, no Brasil, para os próximos anos? Qual é a visão, Ricardo, né, de franquias e de Todo Moda? Eu trabalho franquias há 30 anos, como falei com vocês. Né? Eu sou apaixonado por franquia. Eu acho que eu consegui, na minha vida, ajudar muita gente. Hoje eu olho um franqueado que começou comigo lá atrás com uma primeira lojinha, então hoje o cara se tornou multifranqueado, tem 5, 6 marcas no portfólio dele. Então, assim, eu acho que franchise hoje, para quem quer empreender, é o caminho. A gente sabe e vive um varejo difícil, a gente passa por turbulências normais, mas eu acho que o brasileiro já sabe como isso funciona, como vai. Às vezes o processo de expansão ele é mais rápido, ele é mais lento, até porque o investidor tem que ponderar tudo que está acontecendo no mercado, não só no varejo, no financeiro e etc. Mas eu continuo vendo empreendedores enxergando no franchising esse caminho mais adequado para ir. E principalmente, acho que quando a franqueadora se mostra proativa, se mostra ajudando, isso torna a coisa um pouco mais fácil para a decisão do investidor. E tudo que eu estou falando para vocês aqui hoje, um franqueado estaria falando a mesma coisa. Acho que isso é a certificação. Porque eu posso estar falando aqui, pô, eu dou suporte, dou treinamento, não sei o que, o franqueado dá nada, faz nada, né? Nunca passou na minha loja, nunca veio aqui, eu que tive que negociar com o shopping, eu que estou aqui me virando para arrumar o meu VM. Então, eu acho que quando dentro do franchise você tem marcas que conseguem mostrar isso para o mercado, acho que o mercado se mantém aquecido, as lojas continuam abrindo, os shoppings enxergam a marca e dão oportunidade para que a gente cresça também, falando em shoppings, mas no mercado como um todo. Então, eu acredito muito no mercado e eu estou vendo aqui na feira bastante gente, bastante empreendedor, antenado, olhando, conversando. Teve uma pessoa, por exemplo, que eu fiquei quase 2 horas ontem na mesa e vai. Então, eu acho que a gente tem bons caminhos aí pela frente. E a Todo Moda, graças a Deus, surfando a onda aí que a gente tá tendo. É o ciclo da prosperidade, né? Eu acho que a gente, nesse bate-papo aqui, teve a clareza do que pode se crescer de forma sustentável, estruturada, onde as duas partes ganhem, franqueador e franqueado, e a gente entendeu um pouquinho do porquê, né? Então,
parabéns, Ricardo, e mais uma vez, gratidão, cara, pela generosidade de abrir um monte de coisa aqui, mas a gente acredita nisso também, nesse ciclo da prosperidade, que mais franqueadoras possam ter e assistir para olhar para dentro de casa, né, e fazer o dever de casa. A gente sabe que não é fácil, mas tem caminhos de sucesso. É isso aí. Obrigado, Ricardo. Eu que agradeço novamente a oportunidade. Eu acredito nisso, eu acredito muito em energia. Eu acho que quando a gente faz o bem, trabalha para o bem, isso aí. eu acho que na minha carreira eu trabalhei sempre para fazer o melhor para os franqueados. Né? Em algum momento isso pode ter dado certo ou errado, mas assim, estou muito mais feliz do que triste com o meu desempenho. Eu acho que é isso. Quando a gente faz o bem e trabalha para o franqueado dar certo, naturalmente ele vai abrir mais loja comigo, ou eu posso estar em outra marca amanhã e esse cara vai me respeitar, vai me ouvir, vamos ser amigos para o resto da vida. E aquilo, eu prefiro às vezes não fazer negócio contigo, que vai ser ruim, e ser seu amigo para o resto da vida, do que fazer um negócio mais ou menos e a gente se estranhar logo de cara. Então acho que é esse o caminho. E eu agradeço de novo a oportunidade aqui. Mais uma vez, obrigado, Ricardo. E vocês puderam acompanhar aqui um bate-papo que realmente é um bate-papo com detalhes técnicos ali da operação, essa sensibilidade, né, essa mistura de ser técnico, mas também tá entendendo ali desse movimento cultural da empresa, de valores. Então, mais uma vez aqui um bate-papo super bacana. Obrigado, Tonini. Mais um episódio. Obrigado, Ricardo. Valeu, obrigado. Ricardo, Valeu. parceirão. E venha conhecer a Todo Moda. Todo Moda, vamos lá. Ano que vem, com certeza, a gente vai estar trazendo aqui uma expansão significativa Com aqui certeza. da companhia. E obrigado por você estar acompanhando a gente. Clica aí, compartilha e vamos junto. Boas vendas e bons negócios para todos. Abraço. Valeu.